Eclesiastes capítulo 4, versículo 1. Até o versículo 4. E ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, e as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. E ainda a violência na mão dos opressores, sem que ninguém os consolasse, os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda não vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aqueles que ainda não nasceu, e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo o trabalho e toda a dureza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Senhor nosso Deus e Pai, venha falar conosco, vem derramar o Teu Espírito Santo, vem derramar a Tua bênção sobre nós. Nós já louvamos, adoramos, Senhor, mas agora queremos ouvir a Tua santa voz, a Tua palavra. Venha nos orientar, venha nos instruir de acordo com a Tua vontade, Pai querido. Pai querido, que ninguém possa sair daqui hoje sem uma palavra para mexer, meu Deus, com a sua vida. Eu quero que cada um da hoje saia daqui revoltado, que saia daqui contrariado, porque Deus falou com ele, e ele vai ter que mudar de vida, vai ter que ser transformado, vai ter que mexer com a estrutura da sua vida. Faz a obra nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Sentados, irmãos. Aleluia. Irmãos, Eclesiastes é um livro, é um livro maravilhoso de se ler, né? E podemos aprender muitos ensinamentos maravilhosos com esse livro. Só que, como a maioria dos irmãos sabe, Eclesiastes não é o livro mais espiritual da Bíblia. Ele é um livro que fala muito do relacionamento do homem com o homem, quando eu digo relação interpessoal das pessoas, mas também tem alguns princípios. Por exemplo, em Eclesiastes 1 e 2, que é o tema central desse livro, lá o Eclesiastes 1 e 2 diz: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então eu quero falar com os irmãos sobre hoje correr atrás do vento, né? Já no verso 1 do capítulo 4 nós vemos: observai, ele diz assim, olha, eu observei as opressões todas que se cometem debaixo do sol. Se nós andarmos na cidade, nós vamos ver as opressões. Nós vamos ver, irmãos, que aqueles que falam que estão querendo implantar o socialismo no Brasil, que querem implantar o comunismo no Brasil, que é baseado na teoria marxista de Karl Marx, então eles, na verdade, eles não são socialistas, eles são capitalistas. Porque um socialista andar com um relógio de 80 mil no braço, como o nosso senhor presidente anda, você pode comprar um relógio de 80 mil? Então, nós estamos vivendo a desigualdade, e a desigualdade muito grande. Há aqueles que ganham muito, muito, e aqueles que ganham muito pouco e não têm o que comer. Tudo bem você falar, mas é porque fulano de tal ganha tanto porque ele merece, eu sei, ele pode até merecer. Mas, eu te pergunto, é certo? É justo? Diz o pregador, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Então há muita opressão. Ele disse: o Senhor, eu vi as lágrimas dos oprimidos e notei que eles não têm quem os console. Quantas pessoas estão sendo oprimidas, irmão? Nós não temos ninguém para consolar. Se você não já passou por isso, eu já passei. É quando o sofrimento é tanto, irmãos, que você não tem um ombro amigo para chorar. Você não tem alguém que você possa, pelo menos, contar o seu problema. Claro que a gente tem a oração, a gente abre o coração para o Senhor, fala com Deus, mas tem hora que você queria um colega, um amigo, não queria? Aquilo que você faz, que eu posso confiar. E tem hora que você não tem.
E aí o pregador viu que o poder está à disposição dos opressores. Os opressores têm mais poder. As pessoas estão sendo oprimidas por causa de sua opinião, por causa das suas ideias, né? Aqui no Brasil. Essas, irmãos, são citações de Eclesiastes 4, 1 ou 4, de um livro datado de 1000 anos antes de Cristo vir a esse mundo. Então tem mais de 3.000 anos que esse livro foi escrito. Só, irmãos, são algumas coisas que são mais atuais do que nunca. Até parece que está falando para nós. Até parece que Salomão viveu nessa época. Até parece que ele vivenciou o que ia acontecer nesse mundo. E ele diz, olha, a primeira coisa que eu quero te falar sobre correr atrás do vento é a vaidade dos prazeres. Nossos antepassados na fé, os servos que serviram sob a Inquisição, principalmente a Igreja Católica, nos séculos passados, o êxtase deles vinha da comunhão com o Senhor, a sua alegria vinha da comunhão com Deus. Era uma época de muita perseguição, era a época que as pessoas levavam a sério o que Paulo diz a Timóteo, tendo que comer, o que vestir, fica satisfeito. Eram pessoas que estavam alegres com aquilo que tinham para comer, com aquilo que tinha. Ele tinha uma cama para deitar, ele tinha um travesseiro para se recostar a sua cabeça. Hoje ninguém está satisfeito com nada. Na minha época, quando eu era criança, e olha que tem pouco tempo isso, né, tem uns 3, 4 anos, né? Quando a gente era criança, né, Deus? Quando tinha pão, hoje em dia os nutricionistas dizem, olha, é melhor você passar sabão no pão que margarina. Eu não tinha nem margarina para passar. Eu queria a bendita da margarina, e não tinha. É ou não é? Então, o que a gente... E a gente era feliz. Irmãos, olha, eu ia jogar bola, ou pelo menos brincar, né? Irmão, quando a gente não tinha um tênis. Quando a gente tinha um quichute, era coisa de luxo. Geralmente era a conguinha, mas a conga era para mulher, né? Mas como a conga era mais barata, já vê que a mãe comprava a conga, então a gente é obrigado a usar ela. Hoje em dia, compra um quichute e manda seu filho para a escola. Pega o caderno, o livro, põe um saquinho de arroz e manda ele para a escola. Mano, faz uma capanguinha, manda, um para cada filho, e guarda a mochila, vai levar nela. Vai ou não vai? Dá uma dor de barriga nele, dá febre, para não ir na escola, mas não vai. E não é só na sua casa não, é na minha, de todos. Porque o ser humano hoje, nós não sabemos o que é passar dificuldade. Eclesiastes 2:1 diz, disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. O prazer desses irmãos do passado não era de uma música bem tocada, não era de um sermão bem ministrado. O prazer desses irmãos não era de comprar um carro novo, uma casa nova. O prazer não era de ter um bem material que eles se gabassem. O prazer daqueles irmãos era a comunhão que eles tinham com o Senhor. O prazer daqueles irmãos era quando cantava e louvava e exaltava o Senhor, e Deus tomava alguém e falava com eles, eis meu servo, eis que falo contigo, conserta a sua vida. Então quando eles eram corrigidos, é que eles estavam alegres. Hoje quando nós viemos à igreja e que é ministrada uma palavra de correção, a gente vai precisar chateado. Alguém contou para o pastor, contou para o pregador o que eu estou passando, o que eu falei, o que eu fiz. E sai revoltado, não, mas alguém contou, mas foi o Senhor. Então, quando a gente é corrigido, nós precisamos aceitar a correção. A Bíblia diz que tudo passa. A Bíblia diz que a juventude é também vaidade. Tudo vai passar.
Eu não esperava, eu nem sequer imaginava ter neto, já vai para o terceiro. Por Deus do céu, eu nunca parei para pensar nisso. Aí de repente você acorda, você vê sua neta correndo dentro de casa. Não é assim. Você acorda e ela bobou, e você acorda e acontece isso. Não sabe se ela está chamando você de bobo ou de vovô. Não sabe se está chamando de bobo ou de vovô. Então, irmãos, o tempo passa rápido. Quantos, irmãos, não se sentem totalmente vazios depois dos prazeres da carne que passam? Quantas pessoas não se sentem totalmente vazios? Quantos não trocaram a sua fé por prazeres desse mundo? Por não querer obedecer a palavra de Deus? Né? Quantos não estão passando dificuldade porque não deram ouvido ao pai e à mãe? Não deram ouvido à voz do irmão, da irmã, do pastor, do líder, estão quebrando a cara. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos aprender que nesse mundo tudo passa. Eu preciso colocar minha vida diante do Senhor. Quantos jovens estão desviados hoje, abraçados com Satanás por causa dos prazeres? Aí você pode falar, mas pastor, nem todo mundo que está desviado é servo de Satanás. Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores. Porque há de servir a um, devotar a um e aborrecer o outro. Não poder servir a Deus as riquezas. Né? Então, irmãos, todo mundo tem um Senhor. Só existe dois senhores. Só existe dois caminhos. Só existe dois destinos para a humanidade. Igual que está escrito em Deuteronômio 30, versículo 19. Os céus e a terra, Deus falou através de Moisés: tomo hoje contra ti que eu te vou usar a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva, amando ao Senhor teu Deus, tendo cuidado de cumprir a sua palavra, que disso depende da sua vida. Versículo 20. Então precisa entender, só tem dois caminhos: é vida ou morte, bênção e maldição, céu ou inferno. Ah, pastor, eu não acredito que existe inferno. Deus é um Deus de amor. Lá em 1 João fala que Deus é amor, né? Ah, eu não acredito que Deus vai mandar ninguém para o inferno. Em primeiro lugar, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. A pessoa que se candidata é para o inferno. A pessoa que se candidata aí. Quando o pai dá uma surra no filho, não está podendo agora também, né? Mas a Bíblia manda. Aquele que não corrige seu filho, ele aborrece ele. O pai que ama corrige. Né? Se você não quer obedecer a Bíblia, já não é problema meu. Se você falou não, se você fizer isso, vai dar problema. Vai acontecer isso. E a pessoa faz, a culpa é de quem? É dele. Né? A pessoa que se candidatou, irmãos. O céu e o inferno, você escolhe para onde você quer ir. Deus falou bem claro para Moisés: eu vou te propor a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida. Deus é tão bom que você escolhe a vida. Para que vivas tu e a tua família. No versículo 20, Deuteronômio 30, 20, ele explica: amando ao Senhor teu Deus, tendo cuidado de cumprir toda a sua lei. Disso depende da sua vida. Então só tem dois caminhos. É o céu a ganhar e o inferno a evitar. Talvez alguém fale, mas eu não acredito que alguém vai para o inferno. Irmão, se você não acredita, é um problema seu. É um direito que você tem. Não quer acreditar, tudo bem. Mas que um dia vai dar problema quando você chegar lá, vai. Crendo ou não, um dia vai acontecer. Nós vamos ler lá no final. Um dia todos vão ter que prestar contas na sua vida. Outra coisa, a vaidade das riquezas. Eclesiastes 2, versos 7 a 9, ele vai falar sobre a vaidade das riquezas. E eu quero te mostrar mais o que Jesus Cristo disse. Mateus 16, 26. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Vírgula. Ou
que dará o homem em troca da sua alma? Não? Importa o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma. Nem todo o dinheiro do mundo vai valer a pena. Muitos se dizem servos de Deus hoje, irmão, mas na verdade são servos do dinheiro. O Deus deles é mamon, é o dinheiro. Diz um provérbio que quando a miséria entra numa porta, o amor sai pela outra. Quando a pessoa não tem compromisso com Deus. Logo, você que é jovem, você que é moço, você que é rapaz, mesmo criança, se um dia se casar, não case olhando para o financeiro, senão você quebra a cara. Nem todo o dinheiro do mundo paga você levar uma vida ao lado de quem você não fala, meu Deus, o que eu fiz? Não vale a pena. Nada mantém o ser humano dentro de um relacionamento se não for compromisso com Deus. É por isso que está escrito aqui em Eclesiastes 4:9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. Glória a Deus. Muitas pessoas estão correndo atrás do vento. Pastor, eu posso ser rico? Pode e deve. Se você tem chance, se você conseguir trabalhar honestamente e conseguir prosperar honestamente, eu acredito que você consegue, muitos conseguem, não é problema nenhum para ser rico. Como Billy Graham diz, não é problema o homem ter riqueza, o problema é a riqueza ter o homem. O homem, né? O que Cristo, a parábola do jovem rico? Por que o Senhor falou, olha, e diz a Bíblia, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Foi a pergunta daquele jovem. O Senhor falou o quê? Sabe os mandamentos? Aí ele perguntou quais? Porque ele sabia. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não furtarás. E antes de Cristo terminar, ele falou assim, tudo isso eu guardo desde a minha meninice. O homem era religioso. O homem conhecia a Bíblia. O homem conhecia Deus. Mas aí o Senhor pegou no seu problema. Mas falta a você uma coisa. Interessante naquele texto ali, diz a Bíblia que o Senhor olhou para ele e o amou. Mas falou assim, só está te faltando uma coisa. Vai, venda tudo que tem, dá aos pobres e vem me segue. E ele saiu de cabeça baixa. Falou, Senhor, não vai dar para me vender tudo que eu tenho, não. Eu tenho muito. O problema é que ele estava com amor se apegado a esse mundo. E lá nós vemos quando Davi estava já próximo do final da sua vida. Diz a Bíblia aí que ele pegou toda a sua prata. Ele pegou todo o seu ouro e deu para Salomão construir o templo. Que ia ser o próximo rei. Por causa do amor que aquele homem tinha ao templo. Mas então aquele jovem ficou muito apegado ao dinheiro. Não é problema você ter riquezas. Tem muito rico que não é apegado, mas tem muito pobre que não tem muita coisa, como diz o ditado, não tem onde cair morto. Não sei quem inventou esse ditado. É um ditado bem besta, né? Mas tem gente que não tem bens materiais nenhum, mas ele é tão apegado ao que ele tem, que ele não sabe nem dizer sim para o Senhor, não consegue trazer uma pequena oferta para o altar, não consegue trazer um pequeno dízimo para o altar, não consegue ajudar um parente, um amigo, um irmão que está precisando, porque é muito apegado. Então a riqueza, Deus, é vaidade. É vaidade. Lembra do finado Cazuza? Um homem rico, um cantor, pode até não gostar, mas tinha um talento fora de série. E eu lembro que quando ele infelizmente deu aquela doença, AIDS, ele correu o Brasil inteiro. E o dinheiro resolveu? Não resolve. Tem coisa que não vai resolver, irmãos. Dinheiro é importante até certo ponto. Chega um ponto que não é. Dinheiro pode até comprar carinho, mas não compra amor, não.
Então toma cuidado. A vaidade desta vida passageira. Salmo 90, verso 10. Olha só. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é grosseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. O melhor deles é enfado e canseiro. Os dias da nossa vida são 70. Se alguns, pela sua robustez, sua saúde, seu vigor, chegam a 80, diz a Bíblia, o melhor deles é enfado e canseiro. Isso quer dizer que nós, já passou dos 50, temos mais passado que futuro. Lá no Salmo 103, verso 15, diz: o homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce, passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Quantas pessoas estão se achando, porque tem um corpo bonito, porque tem saúde, porque tem vigor, mas estão esquecendo o que está escrito lá em Eclesiastes 11, verso 10, que a juventude, o vigor da vida é vaidade, porque passa. Passa e passa rápido. Então aproveita o tempo que você tem hoje para você servir a Deus, para você ser fiel a Deus, para você amar as pessoas que estão do seu lado. Você disse eu te amo hoje para quem está do seu lado? Eu não passo um dia sem dizer 10 ou 20 ou 30 vezes para minha esposa isso. Vai procurar ela. Estou até devendo para os meus filhos. Eu não falo tanto isso para eles, mas eu sempre falo. E eles estão me devendo também, que fala bem pouco. Lembra do vai e vem? Eu gostava de brincar com aquilo. Alguém já brincou disso? Já? Alguém sabe o que é o vai e vem? Amém. Sabe, né? Não sabe, sabe ainda mais ou menos na nossa idade. Ficava dois ali brincando, aquele negócio, fazendo abertura, sei lá. Então vai e vem. Né? O mesmo que vai, um dia vem. Então, irmãos, o que eu preciso entender? A vida é passageira. Mas eu gosto do que está escrito na palavra de Deus. Davi no Salmo 37 diz: olha, eu fui moço e eu agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência, seus filhos a mendigar o pão. Ó, Davi falou assim: eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência a mendigar o pão. Eu vim testemunhando aqui sobre que ele vai abrir comércio, né? Que o sogro dele idealizou. E o Gilmar tinha o Natan como verdadeiro filho. Na hora que eu acho que ele tratava melhor que os filhos, né? E ele vai dar sequência com o mesmo nome. Isso é uma coisa bonita até de se ver. Não é porque ele é meu filho, não, porque eu acho mesmo. Continuar um legado. Isso é importante, irmão, manter a memória das pessoas que você ama. Como eu falei aqui ontem, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a língua se me apega ao paladar, ao céu da boca. Olha, se eu me esquecer de ti, porque o que nós falamos ontem é sobre, qual foi o nosso tema de ontem, quem lembra? Jesus do céu. Quem estava aqui ontem? Diga amém. Amém. Qual foi o tema da mensagem ontem? Esqueci. Aí eu vou lembrar, o pastor Cláudio Duarte falou assim: então eu falei, irmão, quem aqui quer ir para o inferno? Ele falou assim: dava para encher uns 2 ônibus. Isso que falou. Porque estava lá, estava não. Amém, amém. Então é isso. Uma geração que está pendurando, que pendurou sua harpa. Né? Geração que pendurou sua harpa, pendurou seu talento. Você tem talento, irmãos. Você tem talento. Você abençoa sua família, seus filhos. Você abençoa seus pais.
Então, mas o que é correr atrás do vento? Estamos quase chegando ao final. O que é correr atrás do vento? Correr atrás do vento, mas é correr atrás de algo sem valor, ou que tem valor, mas só para essa vida. Por exemplo, está muito em voga hoje, tem aqui em Catalão, daqui a alguns dias, tem mais academia do que igreja. Muito em voga aí. Agora é o culto ao corpo, né? Não há nada de errado você ter saúde, maravilhoso. Mas a Bíblia diz que o exercício corporal para pouco proveito. Paulo diz, o espírito aqui da vida. Você pode cuidar do seu corpo, porque é bíblico. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Se você não cuidar dele, você está destruindo o templo do Espírito Santo. Isso vale para exercício, vale para caminhada, vale para qualquer coisa, vale para alimentação que não pode ser em excesso, vale para os vícios, né? Tem gente que não tem vício. Ele acha que vício é só álcool, droga e bebida. Comida se torna vício também. Então, o que é correr atrás do vento? É você se preocupar só com algo para esse mundo. E se esquecer do que realmente importa. Irmão, Jesus está voltando. E Ele vai buscar um povo que está preparado para estar com Ele. Não é um povo que não consegue viver sem a internet. Não é um povo que não consegue mais desligar o celular. Né, pastor Domar postou essa semana um negócio lá sobre o celular. Se você não consegue desligar seu celular para tirar um momento com Deus, você vai dar conta de falar não para o diabo? Vai dar conta de falar não para os desejos da carne? Não vai, irmão. Toma cuidado. Né? Olha, o que é isso? É um povo que não consegue mais viver sem a tecnologia. Quando eu era jovem, quando eu era criança, irmão, o que mais eu gostava de ir na casa da minha irmã é que lá não tinha energia. É sério. Porque eu amava aquilo ali. Quando eu dormia, não tinha lâmpada nenhuma, era só na lamparina. A gente conversava mais. E na cidade, quando surgiu a televisão, ela era rádio, televisão, né? Hoje em dia, misericórdia. Então, está pior ainda. Porque o celular tomou conta de tudo. Tem suas qualidades? Claro que tem. Mas a Bíblia diz observar tudo, reter só o que é bom. Você vai observar só o que é bom. Então, o que não é correr atrás do vento? Saber que nós só temos dois caminhos para seguir. Eu e você só temos dois. Um que vai dar no céu e o outro que vai direitinho para o inferno, para o lago de fogo. Eu não falei inferno. Piorar um pouquinho. Em qual desses você quer estar? Você quer estar ao lado direito ou do lado esquerdo? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua vida de oração, leitura bíblica, santificação, consagração? Como é que está a sua vida com Deus? Ou você está correndo atrás do vento? Ou você está apenas buscando uma oportunidade para enriquecer, para melhorar, para prosperar? Sabe por que tem tanta gente deprimida hoje, irmãos? Sabe por que tem tanta depressão? Porque as pessoas estão sendo oprimidas. Vem de opressão. As pessoas estão sendo oprimidas. Eu não tenho isso, eu não consigo isso, eu não tenho aquilo. Irmãos, olha, você tem que aprender a viver com aquilo que você tem. Não é porque o Neymar mudou para a Arábia e ele tem uma mansão, ele tem quantos carros, sei lá, se é 4 ou 8, por conta, escolheu o carro que ele quer usar, né, o hotel 24 horas, que eu vou reclamar, por que eu tenho ou não tenho? Eu agradeço pelo aquilo que eu tenho. Eu agradeço por aquilo que eu tenho, aquilo que Deus me deu, através do meu trabalho, através do seu trabalho. Então seja feliz com aquilo que você tem. Para de olhar para o lado.
Você, irmão, para de olhar. Você, irmão, para de olhar para os garanhão lá de fora, para os rapazes bonitão. Olha para o seu marido. Olha para a sua esposa. Olha para os seus filhos. Passe a agradecer pelo que você tem, que você vai ser mais feliz. Amém. Por mesmo porque é mandamento. Quando está lá em 1 Tessalonicenses 5, 17, 18, não é pedido, é mandamento. Em tudo dai graças. Ele não está falando, olha, irmãos, seria bom que vocês dessem graça em tudo. Está escrito assim? Em tudo dai graça, tem que dar graça em tudo. Quando está bom e quando não está. Nós já vamos encerrar, vou ler só 2 textos agora. Eclesiastes 12, verso 13 e 14. Depois Apocalipse 22, 7. Olha só. Eu falei no começo, Eclesiastes é um livro que muitos acham que é um livro muito espiritual. Porque lá Salomão, no capítulo 7, se não me engano, ele fala, olha, dentre tantos homens, eu encontrei um como eu queria. Dentre tantas mulheres, não achei nenhuma. Também um cara que tem 1000 esposas, né? Tem 1000 sóbrios. Problema, né? Mas tem coisas sábias aqui. Eclesiastes 12, 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Ó, Deus vai trazer conta, vai prestar conta com você. Eu nem vou falar sobre o juízo final, sobre o julgamento. Estou falando que Deus vai prestar conta de tudo com você um dia. Ele vai inquirir você. E Apocalipse 22, 7 diz: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Jesus está voltando, irmãos. Diz: olha, eis que cedo vem. Ele está voltando. E ele vai vir buscar uma igreja que está comprometida com Ele. Uma igreja que está comprometida com Ele. E nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o povo do Senhor. Nós temos que parar de olhar para os lados. Nós chamamos aquele negócio cavaloso, Rui? Tapa? Hã? É tapa mesmo? Espiritualmente, tem hora que você tem que colocar isso aqui. Você não pode ficar olhando para os lados demais, não. Porque senão você vai começar a fazer que nem o cavalo, e o boi e a vaca. De vez em quando ele está pisando numa grama verdinha, ele coloca a cabeça por um lado da cerca para comer do outro lado. Não é? Já viu? Por quê? Eu não sei, parece que a grama, o pasto do outro lado sempre é melhor. Parece que a vida sua sempre é melhor que a minha. Parece que a minha vida é sempre melhor que a sua. Mas é só impressão, irmãos. É só impressão, fica tranquilo. Diz a Bíblia que vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Eu preciso o quê? Ter prazer naquilo que eu estou vivendo. Com a minha esposa, com a minha família, com os meus filhos. Prazer em servir o Senhor. Prazer em falar do amor de Deus para as pessoas. E vamos tentar, para de reclamar, irmãos. O que é reclamar? Reclamação, ela traz problema. Você já viu quando a pessoa diz: a minha vida não presta, minha vida é ruim, não está dando certo? Quando é que vai dar certo? Nunca. Está sempre reclamando, sempre murmurando. Vamos então agradecer, vamos parar de correr atrás do vento. Não deu? Glória a Deus. Vai ficar tranquilo, o Senhor é contigo. Eis que cedo vem, comigo está o galardão para dar a cada um. Mas o mesmo Deus, o mesmo Senhor, lá em Hebreus 13, versículo 4 e 5 está escrito: Ele
te diz: de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. O Senhor não vai te abandonar nunca. Então não precisa se preocupar com o que vai acontecer. Vamos ficar em pé.